Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Uma sessão dramática agora à noite no julgamento do caso Chico Mendes. A defesa desiste de apresentar testemunhas. O Brasil vai dormir sonhando com um Papai Noel milionário. 300 milhões na cena acumulada. O Congresso faz uma sessão noturna, mas não vota nada. Orçamento e mensalidades escolares ficam para amanhã. Contagem regressiva para a Guerra do Golfo. O presidente Bush exige que o Iraque comece a negociar até o dia 3 de janeiro. Rebelião na Albânia. O último reduto do comunismo na Europa joga os tanques contra a população rebelada. Tragédia em Boston, nos Estados Unidos. Um grande incêndio destrói 7 edifícios. A crise soviética tem um novo ingrediente. Existe uma máfia russa e um jornalista de TV que denuncia a escalada do crime no país é baleado. Um pequeno príncipe de 7 anos herda uma das maiores fortunas da Europa. O palácio dele é maior que o da rainha da Inglaterra. Paulo Francis mostra o filme escolhido como melhor fita estrangeira nos Estados Unidos. Cyrano de Bergerac, com Gérard Depardieu. E você vai ver o que Donald Trump, Madonna, os New Kids on the Block e Sinéad O'Connor têm em comum e não sabiam. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos a um flash dos principais fatos do dia. Depois de se emocionarem com a voz de Pavarotti, representantes dos países da Comunidade Econômica Europeia decidem liberar $1 bilhão, comida e remédios para os soviéticos. Um casal paulista tenta a inseminação artificial para ter um filho e acaba ganhando os primeiros quadrigêmeos de proveta do Brasil. Ainda não sei como é que eu vou fazer não, mas eu acho que se Deus quiser tá tudo certo. Em Brasília, depois do fim do selo pedágio, os deputados dão sinal verde para a taxa de conservação das rodovias, que vai ser somada aos preços do álcool, gasolina e diesel. Entre álcool e diesel vai variar de 3,6% a 5,8% quando for implantada a cobrança do imposto. Decisão de empresários e sindicalistas em São Paulo. Se o governo não apresentar novas propostas para salários, preços e juros, serão suspensas as reuniões do Entendimento Nacional. Cresce a tensão no sul do Pará. Índios caiapó invadem terras de 6 fazendeiros e a polícia entra em estado de alerta. Fazendeiro, ele manda pistoleiro, 15 pistoleiros para mandar, para me procurar. Em Palmares, Pernambuco, é enterrado o sindicalista rural José Hélio da Silva, morto pelas costas com um tiro de escopeta. O garoto Genésio Ferreira confirma em Chapuri. Darli Alves da Silva mandou matar Chico Mendes e ainda organizou um churrasco para comemorar o crime. Começa neste sábado em Chapuri a fase final do julgamento dos acusados pela morte do líder sindical e ecologista Chico Mendes. Os advogados de acusação e defesa vão se enfrentar num debate. No terceiro dia de julgamento, um menino de 15 anos manteve o tribunal em expectativa. Ele é a principal testemunha de acusação. Desde pequeno, ele vive cercado de armas. Nunca teve um brinquedo. Nasceu na lei da selva. Levou coice de mula, viu 7 mortes e acabou marcado para morrer. Hoje o menino está cercado de proteção e curiosidade. Genésio tem 15 anos. Aos 7 foi para a Fazenda Paraná, a terra dos acusados de matar Chico Mendes. Acordava às 6 da manhã e ia trabalhar. Genésio também matava. Matava carrapato em lombo de boi e matava a fome do gado. Até que a tragédia Chico Mendes mudou a vida dele. O menino pobre, que trabalhava e apanhava, se transformou na principal testemunha de acusação. Para não morrer, foi obrigado a sair de Chapuri. Nos últimos meses viveu no Rio, sob a proteção do jornalista Zuenir Ventura. Quando falava das ameaças de morte, Genésio dizia: quero ir até o fim. O menino, sem medo, chegou ao que ele chama de fim, o dia do depoimento.
Do plano de morte ao churrasco para festejar a morte de Chico Mendes, estes são os principais trechos do depoimento. Ele sempre conversava, né, na varanda da casa. Aí eu ficava assim, por perto, escutando, né, escondido. Aí eles conversavam sobre quando era que ia matar ele. Tal dia fazer uma tucaia, ia lá ver se conseguia. Aí Quer dizer que você ouviu eles conversando sobre planejando a morte de Chico Mendes, seria isso? Planejando isso. E a morte em si? Você tomou conhecimento de que ele morreu? Quem é que chegou falando que ele estava morto? O Darcy. Darcy? Darcy. Que Darcy falou para você ou para outras pessoas? Ele chegou à noite em casa, chegou correndo, né? Aí o Darcy estava esperando ele na varanda. Aí eu estava deitado no meu quarto, aí quando eu vi o Darcy chegando, ele falou assim, o homem está morto. O Darcy perguntou quem tinha tirado, o Darcy falou que era ele. O Darcy? Que o Darcy indagou quem tinha desferido o tiro. O que disseram? O homem está morto? Ou eles disseram mais alguma coisa? Falaram. O que eles disseram? E o Darcy falou, amanhã mesmo a vaca já está presa, a gente vai matar para comer o churrasco. Genésio da Silva vai sair do Brasil. Ele ganhou uma bolsa de estudos e vai para os Estados Unidos a convite de entidades de proteção ao meio ambiente. O repórter Ernesto Palha está em Rio Branco, no Acre, acompanhando o julgamento. Palha, como repercutiu o depoimento do Genésio? Parece que teve uma repercussão fortíssima, Fátima. Até mesmo entre os advogados da defesa do fazendeiro Darly e do filho dele, Darcy. Até o ponto que, depois de ouvidas as 5 testemunhas arroladas pela acusação, pela família de Chico Mendes, agora há pouco o juiz recebeu um pedido dos próprios advogados da defesa do fazendeiro, dizendo que não queriam mais ouvir as suas testemunhas. Abriram mão. Isso demonstra que o próprio depoimento do garoto Genésio foi tão forte que eles acharam que não havia mais o que ser dito e as testemunhas da defesa não poderiam contra-argumentar. Agora a expectativa é pelo momento dos debates, que vai acontecer amanhã, quando defesa e acusação vão tentar ganhar os corações e mentes dos 7 jurados, 5 homens e 2 mulheres, moradores de Chapuri, que eles sim vão definir qual será o futuro dos acusados pela morte de Chico Mendes. Palha, você tem alguma informação de como a defesa vai tentar provar a inocência do fazendeiro Darly? A tentativa será sempre de negar qualquer participação do fazendeiro na morte de Chico Mendes. Quanto ao filho, que já confessou que é o assassino de Chico Mendes, a tentativa será baseada em 3 argumentos. Primeiro, ele tinha mais de 18 anos e menos de 21. Segundo a lei, isso é um atenuante, pode reduzir a pena do réu. Um segundo argumento é de que ele ignorava a lei por ser semi-analfabeto. E o terceiro é o do relevante valor social. É uma tese jurídica curiosa, segundo a qual a própria vítima provoca a sua morte. E, no caso de Chico Mendes, ele teria provocado a morte ao fazer o seu trabalho, tentando impedir o desmatamento de terras nas propriedades do fazendeiro Darly Alves da Silva e também indo até o Paraná trazer uma carta precatória, uma ordem de prisão contra o fazendeiro por causa de um crime ocorrido em 1973. O julgamento, então, Palha, ele termina amanhã? A expectativa é de que amanhã o dia todo seja consumido pelos debates e que até as 9h30 da noite, aproximadamente, horário aqui do Acre, mais de 00:30 pelo horário de Brasília, o veredito já seja lido em Chapuri. Muito obrigada, Palha. A cena acumulada em 300 milhões entope de gente as casas de apostas. O Congresso tem um dia agitado, mas não consegue votar o orçamento. Você vai ver daqui a pouco. Hoje foi o último dia para apostar na cena que vai dar o prêmio recorde deste ano. As casas lotéricas ficaram lotadas. Todos os apostadores sonhando com o Papai Noel milionário. 300 milhões de cruzeiros.
O sorteio vai ser na segunda-feira. Nas casas de aposta, o dia todo, houve um congestionamento de esperança. As mãos, às vezes lentas e nervosas, às vezes rápidas e decididas, repetiam o mesmo gesto, escolhendo números com a razão, a emoção ou a superstição. O importante é a gente repetir sempre o mesmo jogo. É um número fixo, data de aniversário. Fecha o olho, pensa e joga. Coração falar mais alto. Com o dinheiro do prêmio dá para comprar 20 carros importados, como estes aqui, ou formar uma frota com 300 automóveis do modelo mais barato fabricado no país. Depende da vontade de cada um. Para o ganhador da cena, uma coisa é garantida: o Feliz Natal e o próspero Ano Novo não vão ser apenas desejo de cartão de boas festas. O Congresso Nacional adia para amanhã a votação do Orçamento da União, amanhã sábado, porque hoje o dia foi agitado na Câmara e no Senado. Na Câmara dos Deputados foram votados vários projetos. Os deputados aprovaram a regulamentação do horário noturno, que agora passa a valer a partir das 7 horas da noite. O restabelecimento dos fundos de investimento do Nordeste e da Amazônia, o FINOR e o FINAM. E a criação da taxa de conservação rodoviária, que vai valer a partir de março. O Senado aprovou a lei agrícola e logo depois começou esta sessão conjunta do Congresso. Mas logo no início da sessão, os parlamentares decidiram adiar a votação do orçamento da União para amanhã às 10 horas da manhã. Na sessão de hoje, eles apenas discutiram a matéria. A discussão foi muito acumulada nas últimas semanas. Há um processo que precisa ser modificado, mas especialmente esse orçamento está muito ruim, está muito desequilibrado. É necessário que se reverta esta situação. O orçamento deve ser votado com muita calma, com muito cuidado. Eu acho que um exame profundo deve ser realizado de cada um dos seus tópicos, de modo que eu acho muito prudente que seja adiada a sua votação. O professor acredita que vai dar tempo de votar as medidas provisórias também? Sim, acredito que sim. Nós teremos reunião extraordinária do Congresso amanhã às 10 horas, poderemos ter à noite, poderemos ter no domingo e poderemos ter na segunda-feira. Além do orçamento, o Congresso deve apreciar e votar a medida provisória da defesa da livre concorrência e a que estabelece as normas das mensalidades escolares. Esta última semana de esforço concentrado marcou a despedida de 62% de deputados e senadores que no próximo ano não voltam mais ao Congresso Nacional. Terminou uma legislatura histórica, movimentada por 3 eleições e que deu ao Brasil uma nova Constituição. Declaro promulgada o documento da liberdade. 5 de outubro de 1988. O Brasil ganhava aqui uma nova Constituição. Resultado de 18 meses de um trabalho apaixonado, muitas vezes acusado de radical e demagógico. Mas, antes de tudo, símbolo dos novos tempos da democracia. Uma democracia festejada pelo povo, mas que acabou revertendo em severas críticas ao Congresso Nacional. Foram 3 eleições numa mesma legislatura. A de 88 para prefeito, a de 89 para presidente e a deste ano para governadores, senadores e deputados. Tanta eleição acabou transformando este plenário, muitas vezes, num palanque político e outras numa sala vazia. A ausência de parlamentares, alvo de tantas críticas nessa legislatura, pela primeira vez na história levou à cassação do mandato de 2 deputados por faltarem a mais de 95% das votações durante a Constituinte. Felipe Scheide, do PMDB de São Paulo, e Mário Buchardet, do PMDB de Minas. As eleições abalaram também a estrutura partidária do Congresso Nacional. Em 87, eram 12 partidos políticos aqui representados. Hoje, os mesmos parlamentares se dividem entre 21 partidos. Essa fragmentação política acabou colaborando para a morosidade dos trabalhos. Ninguém tem o controle político do Congresso e o quase empate que há entre as forças políticas determina a extrema dificuldade para a votação de matéria polêmica. Dos 4.000 projetos apresentados este ano, só 10% foram apreciados e apenas 15% das leis complementares à Constituição foram regulamentadas. Mas para justificar o acúmulo de projetos parados, os parlamentares apontam outro vilão, as medidas provisórias que têm prioridade de votação. Desde o governo Sarney, o Executivo mandou ao Congresso Nacional 276 medidas provisórias. Houve um confronto entre os 2 poderes e com isso estabelecendo uma falta de diálogo, porque este não houve entre o Executivo e o Legislativo. E esta razão
complicou todo o trabalho do Legislativo. Por tudo isso, essa foi uma legislatura que teve momentos de glória e pontos baixos. Na última eleição, o povo julgou e decidiu que 62% desse Congresso tem de ser renovado. Mas na próxima legislatura, a história pode se repetir. É que em 92 tem eleição para prefeito, em 93 tem revisão constitucional e plebiscito para decidir se o regime será presidencialista, parlamentarista ou monarquista. E em 94, o povo volta às urnas para escolher um novo presidente, novos senadores e novos deputados. O senhor acha que essas eleições poderão também emperrar os trabalhos normais do Congresso, como aconteceu com essa legislatura? Não, eu não acredito. Eu entendo que se pode compatibilizar. São tarefas enormes, tarefas ingentes. E essas tarefas vão consagrar a futura legislatura, eu não tenho dúvida nenhuma. Empresários e trabalhadores esperam uma nova proposta do governo para continuar negociando o entendimento nacional. Eles chegaram a propor a suspensão temporária das reuniões. O presidente da Central Geral dos Trabalhadores, Canindé Pegado, é um dos que defendem a ideia de afastamento e explica por quê. As respostas do governo até agora foram muito afônicas. Uma instituição centenária que é um símbolo da Marinha Mercante Nacional está ameaçada de ir a pique. O governo federal estuda a extinção do Lloyd brasileiro, mas a companhia resiste, apesar das dívidas e dos problemas. 6 navios estão retidos no exterior e centenas de tripulantes não conseguem voltar para casa. As famílias dos 300 marítimos que estão a bordo dos navios do Lloyd retidos no exterior já não têm esperanças de que eles voltem para o Natal. O oficial de comunicação do navio Lloyd Atlântico, Geraldo de Souza, está há 4 meses na Alemanha. Ele já telefonou 2 vezes para a mulher, dizendo que não sabe quando volta. A Federação dos Marítimos já recebeu vários telegramas da tripulação dos navios pedindo dinheiro e ajuda para voltar. O Lloyd brasileiro tem 6 navios retidos no exterior. 1 no porto de Bremen, na Alemanha, 2 em Amsterdã, na Holanda, 1 em Vancouver, no Canadá, e 2 nos Estados Unidos, em Nova York e no porto de Jacksonville. Eles foram arrestados, ou seja, apreendidos como garantia de pagamento de uma dívida de 27 milhões e meio de dólares, ou 4 bilhões e meio de cruzeiros. Até janeiro de 91, o Lloyd precisa encontrar uma forma de pagar as dívidas ou de prorrogar os prazos de vencimento. Senão, os navios arrestados começam a ser leiloados. O Lloyd enfrenta a pior crise desde que foi fundado. Por isso, se cogita, inclusive, a extinção da empresa. O presidente do Lloyd negou que a empresa esteja ameaçada de extinção. Ele calcula que a liquidação da companhia custaria 200 bilhões de cruzeiros e acha que sairia mais barato se o governo federal emprestasse o dinheiro que a empresa precisa para pagar as dívidas. Nós já nesse mês de novembro invertemos pela primeira vez nesse ano a posição do caixa da companhia, que já é superavitário. E temos estudos consistentes que demonstram que a companhia nos próximos 2 anos pode gerar lucro líquido de 54 milhões de dólares. Um pequeno príncipe herda toda a fortuna do pai e vira dono da maior cervejaria da Europa. A União Soviética recebe mais uma novidade do capitalismo. Agora, os russos também têm sua máfia. A gente mostra daqui a pouco. O presidente dos Estados Unidos dá um prazo até 3 de janeiro para o líder iraquiano Saddam Hussein receber o secretário de Estado James Baker. E o secretário da Defesa, Richard Cheney, afirma que a pressão política não é suficiente para obrigar o Iraque a sair do Kuwait. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, general Colin Powell, diz que se os Estados Unidos forem à guerra, vão para ganhar. De Nova York, Paulo Henrique Amorim. Hoje chegaram à Arábia Saudita mais 4 navios com material de combate. Desembarcaram 2.800 veículos de todos os tamanhos. Ficou claro que agora o material que está chegando é para um ataque mesmo. Antes de sair para o fim de semana, Bush disse que tinha oferecido 15 datas para James Baker ir a Bagdá. E Saddam Hussein só aceita o dia 12 de janeiro. Bush quer ser flexível, mas não aceita ser manipulado pelo Iraque. O presidente Bush está enfrentando 2 batalhas, uma contra o Iraque e outra contra a opinião pública americana. E até agora a opinião pública americana não declarou guerra ao Iraque. Os israelenses vão às ruas pedir vingança depois que árabes mataram 3 pessoas a facadas em Tel Aviv.
O atentado que matou 2 homens e uma mulher aconteceu nesta fábrica, logo isolada pela polícia. As autoridades dizem que palestinos do movimento fundamentalista islâmico Hamas foram responsáveis pelo crime. Enquanto os corpos eram retirados da fábrica, parentes das vítimas choravam no meio da rua. A reação foi imediata. Os israelenses quase entraram em choque com a polícia ao pedirem a expulsão dos palestinos dos territórios ocupados por Israel e morte aos árabes. Pelo menos 5 israelenses já morreram a facadas desde outubro, quando a polícia matou 18 árabes no Monte do Templo, em Jerusalém. Tanques do exército ocupam Elbasan, a maior capital industrial da Albânia. Soldados armados cercam a rádio e a TV estatais e a Universidade de Tirana, a capital do país. Violentos protestos anticomunistas se espalharam por toda a Albânia, a última ditadura da Europa. Milhares de albaneses se reuniram ontem na cidade de Skoder para exigir o fim do regime que nesta semana permitiu a legalização de partidos de oposição. A manifestação terminou num choque com a polícia. Lojas e prédios públicos foram atacados. Pelo menos 10 pessoas foram feridas e 30 presas. O Partido Democrático Albanês, criado há 2 dias, pediu calma para evitar problemas na construção da democracia. A máfia soviética é suspeita de um atentado contra um dos jornalistas mais importantes do país. Alexander Nevzorov criou o programa 600 Segundos. Ele ficou famoso por denunciar durante 10 minutos por dia a corrupção, o crime, o mercado negro e os abusos de poder na era da perestroika. De microfone em punho, o repórter costumava invadir lojas para encurralar acusados de esconder comida para vender mais caro. Quarta-feira à noite, Nevzorov recebeu um telefonema prometendo documentos exclusivos de um novo escândalo. O repórter foi até o local marcado, em Leningrado, e levou um tiro no peito. O atacante fugiu. Alexander Nevzorov foi atendido num hospital da cidade e já está fora de perigo. Um incêndio destrói totalmente 7 edifícios da cidade de Boston, nos Estados Unidos. O fogo começou de madrugada e se espalhou rapidamente porque os prédios eram de madeira. Os bombeiros também foram rápidos. Nenhum morador morreu nem teve ferimentos graves. Outras 100 pessoas da redondeza tiveram de sair de casa correndo sob temperaturas abaixo de 0. A polícia suspeita que o incêndio tenha sido criminoso. Um pequeno príncipe de 7 anos é o único herdeiro de uma das maiores fortunas da Europa. O príncipe alemão Johannes Turnum Taxis morreu hoje aos 64 anos. Ele deixa um império para o pequeno filho Albert. O príncipe Johannes era casado com a condessa Glória, 34 anos mais jovem. A fortuna pessoal da família, avaliada em mais de 600 bilhões de cruzeiros, vai para o único filho homem, o príncipe Albert, de 7 anos. Até que ele complete 18 anos, a mãe e um tutor vão administrar a fortuna do pequeno príncipe, que inclui um palácio maior que o da rainha da Inglaterra. O príncipe Albert é hoje o único dono da maior floresta particular da Europa e de uma biblioteca de 250 mil volumes. O menino tem ainda 50 empresas, um banco, várias fazendas e prédios. Também é o dono da maior cervejaria da Europa. Um poeta francês narigudo conquista o coração dos americanos. E você vai finalmente saber o que Donald Trump, Madonna, New Kids on the Block e Sinéad O'Connor têm em comum em instantes. Cyrano de Bergerac atravessa o Atlântico e mostra aos americanos um pouco da poesia do velho continente. O novo filme de Gérard Depardieu foi escolhido como melhor fita estrangeira do ano pela Associação dos Críticos Americanos. Paulo Francis. Dans le flanc, sous votre main neutre, au cœur, sous votre bleu cordon, les coquilles tintent. Ding dong. À la fin de l'envoi, je touche.
Narigudo Brutamontes, bom de espada e de poesia, é o nosso amigo Cyrano de Bergerac, famoso mundialmente desde 1898, quando Edmond Rostand escreveu a peça com o mesmo título. No Brasil, Cyrano foi feito nos palcos pelo grande Procópio Ferreira, há muitos anos atrás. Mas agora há uma nova versão cinematográfica de um certo Jean-Paul Rappeneau com Gérard Depardieu. É excelente. O filme é belíssimo, inspirado em cores de Rembrandt e Vermeer. Há muita ação, muita luta de espada, muita batalha, guerra e muita palhaçada. Mas a história básica é de sempre. Cyrano, feio com a necessidade, tem paixão por sua prima, Roxane, a belíssima Anne Rocher. Mas nem tem coragem de dizer a ela, porque sabe que será recusado. Roxane ama um bobão chamado Christian e Cyrano se oferece para falar poesia por Christian, nos encontros à la Romeu e Julieta que o casal tem. Trata Christian como se Christian fosse um boneco de ventríloco. A história pode parecer boba, talvez seja, mas comove o mundo desde 1898 e o filme não poderia ser mais bonito. O Velho Lua ganha uma homenagem especial em Salvador. A Orquestra Sinfônica da Bahia vai tocar a Rapsódia Gonzaguiana, baseada na obra de Luiz Gonzaga, com um convidado muito especial, Sivuca. O concerto é no domingo e marca o encerramento da temporada da orquestra este ano. Sob a regência do maestro Carlos Veiga, a orquestra passou a tarde de hoje ensaiando. São mais de 200 músicos, tendo à frente outro mestre da sanfona, Sivuca. Quem são as pessoas mais chatas do mundo? O Instituto dos Chatos, com sede em Nova York, divulgou hoje o resultado da pesquisa que elegeu os vencedores. O chato de galocha mor é o ainda milionário Donald Trump. Ele entrou na lista por não pagar as contas e por não negociar o divórcio com a ex-mulher Ivana. Já Madonna não adiantou filmar e namorar o super gato Warren Beatty. A cantora ficou em segundo lugar e levou Beatty com ela. Os dois são uns chatos. Outro campeão de chatice é o New Kids on the Block. Junto com a cantora e compositora irlandesa Sinéad O'Connor, foram considerados arremedos de adolescentes cantores. Que chatice! O Instituto dos Chatos está brincando com fogo. Agora os milhões de fãs de Madonna, New Kids on the Block e Sinéad O'Connor vão se unir aos milhões que compraram os livros de Donald Trump para decretar que ninguém é mais chato que o Instituto dos Chatos. Uma boa noite para você. Boa noite e o Jornal da Globo volta na segunda-feira. Até lá. Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 1h da tarde, São Paulo já.